Boa tarde a todos, boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Mariana, e a todos que estão começando a acompanhar a partir de agora o Bora RN desta segunda-feira, 14 de setembro. Nesta mesma data, em 1973, era criada pelo governo a CEASA, Central de Abastecimento do Rio Grande do Norte, aqui em Natal. Agora vamos aos destaques de hoje. Frota de ônibus em Natal voltou a circular com 70% da capacidade hoje, após acordo entre a Defensoria Pública do Estado e a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. Em reunião na STTU, líderes comunitários questionam mudanças em linhas de ônibus que tiveram percursos encurtados. No primeiro dia permitido para o retorno às aulas presenciais em escolas particulares de Natal, apenas 2 unidades receberam alunos. Escolas ainda se preparam para o retorno seguro. Em uma delas, hoje, foi dia de dar um oi para os professores depois de 6 meses longe. E você vai ver por que a indústria de papelão se deu bem nesse ano de 2020. E termina nessa quarta-feira o prazo para a realização de convenções partidárias. No fim de semana, vários eventos aconteceram, inclusive com aglomerações. O Bora RN está no ar. E a gente começa hoje com a notícia muito esperada pelos usuários dos ônibus, é que a frota em Natal voltou a circular com 70% da capacidade hoje, segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus. A retomada foi fruto de um acordo entre a Defensoria Pública do Estado e a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. Nas ruas, será que já dá para perceber alguma diferença na oferta dos ônibus? Seu Joselito, que depende do transporte, não percebeu nenhuma alteração. Tá do mesmo jeito, não mudou nada não. Tá demorando, eu estou aqui na parada para ir trabalhar e até agora não passou nem o 33. 70% da frota está circulando a partir de hoje na cidade. Até a semana passada, apenas 64% dos ônibus estavam saindo das garagens. Segundo o Seturne, o aumento no número de ônibus nas ruas de Natal foi determinado através de um acordo firmado entre a Defensoria Pública do Estado e a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. Vinha sendo noticiado, um percentual que, na verdade, já tinha sido modificado. Desde a audiência, as empresas já operavam com 64,6% da frota. E nesta segunda estão com 70%, muito embora a demanda ainda não chegou a 50% do que transportávamos antes da pandemia. O acordo prevê também o restabelecimento de 12 das 14 linhas que foram suspensas após o início da pandemia. Esse novo estudo, feito pela Secretaria de Transporte de Natal, reestruturando a rede de transporte, está trazendo muitos benefícios aos usuários de Natal, com linhas mais curtas e com uma tarifa menor. Ou seja, essa redução de itinerários que eram superpostos a outras linhas, a Secretaria está revertendo esse benefício dessa redução de custo numa menor tarifa para os usuários. E já vamos totalizando cerca de 12 linhas de bairro, linhas circulares, que atendem principalmente a periferia de Natal nas regiões, com essa tarifa de R$ 3,20. E o usuário tem ainda a possibilidade de fazer a integração através do cartão Natal Card, pagando apenas o complemento de 80 centavos. Sobre a gratuidade para idosos e a meia passagem, não haverá mudanças. O Seturne havia sugerido suspensão dos benefícios nos horários de pico. Ficou determinado o acordo entre a Secretaria de Transporte e a Defensoria que a utilização do transporte pelas categorias que utilizam de gratuidade ou meia passagem, a operação continua normal como era antes da pandemia. Mas olha, líderes comunitários se reuniram hoje pela manhã com a equipe técnica da Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal para discutir justamente esse assunto, alterações em linhas de ônibus da capital que vem acontecendo em toda a cidade. Segundo a explicação da equipe técnica, as linhas que tiveram os trechos diminuídos sofreram redução de procura durante a pandemia, essa justificativa. E aí, por isso, as empresas, junto com a Secretaria, diminuíram esses percursos que foram achatados
apertados, digamos assim. Algumas linhas também tiveram o preço da passagem reduzido para R$ 3,80, que foi o que Nilson Queiroga disse agora há pouco aí na reportagem do Silas. Os líderes, comunitários questionaram essas mudanças, principalmente pela perda para os passageiros que ficaram sem ter muitas vezes como continuar aquele trajeto ao qual eles estavam acostumados ou que terão que pegar um outro transporte, como foi dito aí também na reportagem, custando um pouco mais barato, mas vão ter esse prejuízo do custo a mais no deslocamento. E agora vamos falar um susto para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. O subcomandante da PM, Coronel Zacarias Mendonça, se envolveu em um acidente grave de trânsito. Na noite de ontem, na BR-226, ele e a esposa vinham do Seridó para Natal, quando o coronel perdeu a direção, o controle do carro e o carro dele capotou perto de Currais Novos, invadindo uma casa. Apesar do carro ter ficado destruído, como vocês estão vendo, o coronel Mendonça e a esposa tiveram apenas ferimentos leves. Eles receberam atendimento médico e já se recuperam em casa. E ninguém se feriu na casa atingida, ainda bem. E olha, as escolas particulares de Natal foram autorizadas a retomar hoje as aulas presenciais, cumprindo, é claro, todos os cuidados de higiene e segurança. Porém, Mariana, apenas 2 escolas particulares aqui da capital potiguar retomaram as atividades hoje, mas a expectativa é que elas estão se preparando, se adequando e várias devem retomar já amanhã. Quarta-feira, dia 21 também tem uma outra leva e segundo o Sindicato das Escolas, até o dia 28 a maioria deve ter retomado as atividades. E nós vamos falar sobre este assunto ao vivo agora com o repórter Silas de Nóbrega, porque ele está justamente em uma dessas 2 escolas que reabriram hoje. E a gente quer saber, Silas, como foi aí esse primeiro dia, como é que está o clima aí entre a direção e os alunos. Boa tarde para você. Boa tarde, Silas. Oi meninas, boa tarde a você que está nos acompanhando. Exatamente, nós estamos aqui em uma escola localizada na Avenida Salgado Filho para falar um pouco mais sobre esse retorno. Lembrando que das 170 escolas privadas que retomaram as atividades hoje, apenas 2, das 170, na verdade de Natal, apenas 2 retomaram as atividades hoje. As demais vão retornar amanhã, tem algumas já previstas para retornar amanhã e as outras entre o dia 21 e 28. Como eu falei, nós estamos aqui em uma escola e ao meu lado, Ana Cristina, que é diretora pedagógica aqui do colégio. Boa tarde, Ana Cristina. Boa tarde. É que foi esse primeiro dia, de retomada? Uma retomada que foi muito esperada, né? Muito esperada. Estávamos todos muito ansiosos, na verdade, porque a gente gosta... o objetivo da gente é que a gente conseguisse fazer essa retomada da melhor forma possível. Mas, obviamente, cumprindo todos os protocolos de segurança, aquilo que era recomendado pelas autoridades. Então, nós organizamos, por exemplo, o horário de entrada dos alunos a partir de horários diferentes. Então, a primeira série entrou dentro de um determinado limite de tempo, a segunda série em outro limite de tempo, a terceira série em outro limite de tempo, porque assim a gente conseguiu diminuir e, na verdade, nem ter a questão da aglomeração. E algo interessante também, como a gente já vinha falando muito sobre isso desde o início da pandemia, com esse retorno era também a quantidade de alunos dentro de cada sala. Aqui nessa escola, por exemplo, só é permitido, Ana Cristina, apenas 13 pessoas. Isso aí, esse número de 13 pessoas é contando também com o professor. Isso, a gente fez um rodízio, nós fizemos um sorteio usando uma ferramenta tecnológica, o Google Meet, em cada turma e nós organizamos as turmas a partir de rodízios. Então, por exemplo, o primeiro grupo ele vem na segunda, quarta e sexta, o segundo grupo vem terça e quinta e na semana seguinte isso reverte. E aí a gente consegue fazer com que os alunos que estejam em casa, eles consigam acompanhar via transmissão, aula síncrona, as mesmas aulas que estão acontecendo aqui presencialmente. Vamos só mostrar um pouquinho como é que está aqui a escola, na verdade. Aqui, por exemplo, esses bancos eles precisaram colocar um plástico justamente aí para facilitar no momento da higienização. Como é um couro, o banco, o sofá, como é um couro, então foi preciso colocar um plástico aí para facilitar justamente essa higienização diária. Eu estou aqui com os 2 alunos que também estão mantendo o distanciamento, Ana, fala um pouquinho, Tereza, na verdade, fala um pouquinho sobre esse início, Como foi para você, um novo normal, não é isso?
Acredito que vem sendo ótimo e importante, até porque muitos alunos estavam ansiosos por essa volta e a escola, com toda a responsabilidade, vem tomando os devidos protocolos de segurança. Como vocês podem ver, a escola está totalmente preparada para essa volta, também disponibilizando as aulas remotas para os alunos, e os que têm a escolha, que preferem vir à escola, poderão vir, estão aqui, e que é bem diferente as aulas presenciais, o foco, a atenção, e que eu estou amando, e acredito que todos que estão aqui também gostaram muito dessa volta. Obrigado, Tereza. João Pedro também está aqui. João Pedro, um novo normal, né, mantendo o distanciamento e agora usando algo que a gente não usava, né, não utilizava no nosso dia a dia, que é a máscara. Esse uso da máscara no dia a dia é meio desconfortável, mas temos que usar seguindo o protocolo que a nossa escola exigiu. Mas esse retorno às aulas, eu gostei muito porque a gente se sente mais confortável no lugar que a gente aprende mais, da aprendizagem e tudo. E devido às máscaras, o protocolo, né, que tem que seguir. Exatamente. Pois é, vamos só mostrar mais uma vez aqui, bem rapidinho, nosso cinegrafista Jorge vai mostrar que aqui está todo mundo usando, além de máscara, também as face shields, né? Inclusive aqui na catraca não tem mais aquele acesso que era com a digital, né? Todo mundo já passa sem precisar colocar a digital, que é um protocolo, né? E exatamente o que a Ana Cristina está me mostrando também é nesse círculo aqui que é no corredor, né, Ana? Isso, a gente sinalizou toda a escola para que a gente possa evitar, na verdade, o maior número de contato possível, né? Então a gente fez até mão inglesa, né? Então mão contra mão, para que os alunos eles não possam se aglomerar, nem os professores, nem as outras pessoas que trabalham na escola. Perfeito, Ana Cristina, diretora pedagógica aqui da escola, muito obrigado. Obrigada a você, pelas Silas. informações e por mostrar aqui, né, como é que está a escola. E temos um VT também falando de uma outra escola que retornou hoje às atividades, mas de uma forma diferente. Essa semana é apenas, né, para falar um pouco mais com os alunos, para que os alunos consigam e os pais também entender como é que vai ser esse retorno. A matéria é de Mariana Rocha. Vamos acompanhar. Sem sair do carro, a criança pode ver os professores e outros funcionários da escola. Eles se apresentam com a máscara, conversam um pouco e, para ficar mais fácil para o aluno, cada um carrega um crachá com a foto de identificação. Essa ação faz parte da semana de readaptação criada pela escola. Porque dessa forma elas vão poder ver as professoras e conhecer as professoras utilizando todo o material de EPIs. Então, elas vão estar vendo a professora de máscara, de face shield pela primeira vez. Então, a gente acreditava que era importante que eles tivessem esse contato prévio, né, para não ser não haver um impacto para eles no primeiro dia de aula. Nesta escola, que tem 100 alunos, 90% dos pais optaram pelas aulas presenciais, mas acham importante esse primeiro contato, principalmente para as crianças menores. A mãe de Helena, que tem 3 anos, conta como foi a preparação para o primeiro momento depois de 6 meses. Ela muito feliz quando acordou, colocou a farda para vir para a escola e assim, muito legal essa recepção, esse drive e o retorno de forma gradativa. Durante esta semana, as famílias das crianças vão poder fazer um tour presencial pela escola para conhecer de perto todas as medidas. Cada família tem um horário agendado com a equipe de educadoras da sala, da criança, certo? Então elas vão vir para a escola com a família, vão visitar o espaço da escola para conhecer as mudanças, ver a sua salinha nova. As aulas presenciais começam na próxima segunda, dia 21. Na sala de aula, cada aluno terá sua cadeira e as professoras também. São várias medidas sendo adotadas para o retorno, seguindo o protocolo geral das escolas particulares. As nossas mesas a gente passa para 4 crianças, mas aí para acontecer esse distanciamento social, cada mesa tem apenas 2. Então, e dentro da sala nós temos também a roda, que também
apresenta com distanciamento, né? Quando a gente faz a roda inicial, onde a gente conversa, para eles argumentarem, conversarem, se divertirem. Os pais que optaram por manter as crianças, pelo menos neste início, ainda em casa, continuarão recebendo suporte educacional online. A nossa turminha C são aquelas crianças que vão permanecer em casa. E com elas a gente vai fazer também videochamadas com as professoras, para que não mude a rotina que elas já vinham. Além disso, a gente também vai fazer entrevistas com os familiares das crianças que vão permanecer em casa, porque dessa forma a gente consegue ajustar as atividades virtuais que elas vão realizar. É todo um processo mesmo, né? Principalmente com criancinha, né? 2, 3 anos. E eu achei interessante, Elô, você que tem filho, né? Tem 5 anos, Apolo, essa questão lúdica, né? Eu conversando com a professora, não saiu isso na reportagem, por isso que eu quero comentar, ela dizendo, não, a gente vai brincar, dizendo, ó, professora de astronauta, olha ali fulano de robô. Eu acho que é uma forma também deles se sentirem mais confortáveis, não é isso? Nessa fase, né, da educação infantil, as tias realmente, elas sempre procuram reforçar fazer as atividades de alguma maneira lúdica, que remeta a alguma coisa da vida da criança ou até mesmo fantasia, como você falou, um astronauta, né? Uma coisa que não faz parte do cotidiano, mas que ela vê, que ela consegue imaginar. Então, certamente nessa fase, isso também vai ser muito importante. E é isso que a gente vai continuar acompanhando. Agora a gente vai ver outros destaques desta segunda-feira. Apesar da retomada do atendimento presencial em 7 agências do INSS no Rio Grande do Norte, beneficiários que estavam com perícia médica agendada para hoje em Natal voltaram para casa sem atendimento. Segundo os servidores do INSS, a Subsecretaria de Perícia Médica Federal não autorizou o retorno dos médicos e, por isso, as perícias foram canceladas. O atendimento também precisará ser agendado. O objetivo é evitar aglomerações dentro e fora das agências. Isso pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. O Instituto também pede para que as pessoas não cheguem com muita antecedência para não gerar tumulto. O Detran retomou hoje o atendimento presencial nas centrais do Cidadão de Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, João Câmara e a unidade da Zona Norte de Natal. Os usuários só poderão acessar as centrais se apresentarem o documento que comprova o agendamento do serviço feito pela internet. Para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, todos deverão respeitar as normas de segurança, cuidar da higiene e evitar contato próximo, cumprindo o distanciamento social e usando máscara de proteção. O Conselho Superior do IFRN definiu que o Instituto vai retomar as aulas de forma remota no dia 5 de outubro. A decisão aconteceu durante reunião extraordinária do Conselho, que definiu também o plano de retomada das atividades acadêmicas. Na próxima segunda-feira, os servidores participam de uma semana de readaptação e, a partir do dia 28, será a vez dos estudantes. E a gente vai ver, depois do intervalo, um setor do mercado que conseguiu crescer apesar da crise em plena pandemia. E ainda tem um comentário do jornalista Bruno Araújo sobre as convenções partidárias, muitas realizadas neste final de semana, com aglomerações. E você também vai ver quantos candidatos à Prefeitura de Natal já temos até o momento. O Bora RN volta já. Assim como outros setores da economia, a indústria teve várias perdas desse ano de 2020 por causa da pandemia, mas teve setor que se deu bem. Foi o caso da que fabrica o papelão. Tá vendo esse espaço vazio entre as pilhas de papelão? É sinal de que o estoque está baixo nesta fábrica de embalagens na Grande São Paulo. Novos pedidos chegam a toda hora, mas a escassez de matéria-prima está empacando o serviço por aqui. O prazo era de 10 a 12 dias no máximo, dependia muito do produto. Atualmente, nós estamos com prazos até de 3 meses e alguns fornecedores praticando a entrega somente em dezembro da matéria-prima. Como o papelão está disputado, os preços já subiram de 10% a 20%. A associação que representa os fabricantes de papelão afirma que não há uma falta do produto no mercado nacional.
mas eles admitem que foi preciso ampliar os prazos de entrega porque os pedidos aumentaram muito durante a pandemia. Mesmo com quarentena, o primeiro semestre encerrou com leve alta na produção. Em julho foi um salto, aumentou 8% em relação ao mesmo mês do ano passado. Entre os motivos, a retomada da indústria e o crescimento das vendas online e de teleentrega de comida. Afinal, tudo precisa ser embalado. Nessa fábrica de colchões tem bastante mercadoria pronta entrega, só que falta o papelão que enrola o produto. Sem embalagem não dá para fazer a entrega aos clientes que aumentaram nos últimos meses. Conversando com os nossos fornecedores, provavelmente a partir do dia 15 de setembro até o final de setembro nós devemos ter uma paralisação na entrega das embalagens de papelão, voltando a essa normalidade no início do mês de outubro. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte vai passar a contar com uma comissão especial no processo de matrícula. Essa ferramenta visa inibir as fraudes relacionadas ao acesso indevido das cotas para negros na UFRN. Atualmente, 79 estudantes estão sendo investigados por suposta fraude na universidade. O procedimento na hora da matrícula para os estudantes cotistas mudou. Agora a UFRN passa a contar com uma comissão de heteroidentificação para ajudar a inibir fraudes relacionadas ao uso indevido das cotas para negros na universidade. Isso significa que a partir de agora não basta só trazer uma autodeclaração na hora da matrícula. O estudante que quiser concorrer a uma vaga que é voltada exclusivamente para os negros terá que passar por uma banca de especialistas que irá avaliar as características físicas do candidato. É uma comissão que será formada a partir de um edital, um chamamento. Essa banca, essa comissão, ela vai ser formada por professores, por técnicos administrativos da UFRN e também por estudantes envolvidos com as questões raciais. Professores que pesquisam nessa área, estudantes envolvidos com os movimentos sociais e técnicos também envolvidos com essa questão. A luta pela implantação de uma ferramenta como essa veio por meio de estudantes e coletivos como o Enegrecer. A gente já acompanha e constrói as comissões de heteroidentificação para os concursos públicos da UFRN. Há alguns anos já acompanhamos esse processo e desde que as comissões para os concursos foram instaladas, que a gente já reivindicava também a essas comissões para o processo do SISU, com um objetivo muito nítido, muito focado, que é evitar as fraudes que seguem acontecendo nas cotas raciais. A comissão de heteroidentificação já começa a avaliar os candidatos no próximo SISU, no início do ano que vem. Até junho deste ano, foram protocoladas 155 denúncias de supostas fraudes durante o processo de ingresso nos cursos da UFRN. 79 estudantes estão sendo investigados pela universidade e podem ter o curso cancelado. Uma ferramenta para coibir as fraudes, para garantir que a vaga seja efetivamente ocupada por quem tem direito. E hoje é segunda-feira, dia de comentário especial, por isso a gente recebe aqui no estúdio Bruno Araújo, que já está com a gente. Segunda passada não, porque foi feriado, mas hoje aqui para falar de política, né, Lô? Pois é, esse final de semana a gente teve aqui no estado muitas convenções partidárias, inclusive com aglomeração, né, Bruno? Isso. E eu queria começar te perguntando quantas candidaturas aqui para a Prefeitura do Natal a gente já tem até o momento e se esse número ainda pode aumentar. Boa tarde. Boa tarde, Lô. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a você, telespectador. Temos 9 candidaturas já homologadas pelos partidos. A gente teve convenção em Natal desde da semana passada e essas convenções foram acontecendo e 9 nomes foram confirmados. Rapidamente eu vou enumerar aqui as pessoas. O Álvaro Dias, que é o atual prefeito pelo PSDB, Carlos Alberto pelo PV, Afrânio Miranda pelo Podemos, Fernando Pinto pelo Novo, Jaidi Oliveira pela Democracia Cristã, Sérgio Leocádio pelo PSL, Kelps Lima pela Solidariedade, Rosália Fernandes pelo PSTU, Nevinha Valentim, Daniel Moraes, Liliana Linca e Sol Victor pelo PSOL. Essa chama atenção porque seria uma candidatura coletiva, uma inovação nas eleições aqui de Natal. A gente não sabe muito bem como é que vai funcionar isso. E fora esses nomes, a gente ainda tem outros que podem vir a ser confirmados. Hermano Moraes, candidato pelo pré-candidato pelo PSB,
participou da convenção, fez discurso como candidato, mas depois, numa entrevista, disse que iria aguardar e poderia compor com outro candidato, inclusive como vice na chapa, né? Então é um nome que não está confirmado. A gente ainda tem o Jean Paul Prats, do PT, que deve realizar a convenção até quarta-feira, e não temos definição ainda se o Coronel Azevedo, hoje deputado estadual pelo PSC, se ele vai confirmar a disputa, efetivamente, se ele vai para a disputa. Chama a atenção a diferença, até agora, a diferença da quantidade de candidatos neste pleito para o pleito de 2016. A gente teve 7 candidatos em 2016, hoje a gente já tem 9, podendo ir a 12, ou seja, quase o dobro. E qual o impacto disso, Bruno, para os eleitores? Para os eleitores, além do fato de o eleitor ter mais opções, ainda tem a questão de que, com um tempo muito curto para se realizar as eleições, a tendência é que aqueles nomes mais conhecidos tenham mais vantagem na disputa. E então distribui mais o voto, pulveriza mais a votação e tende a favorecer aqueles mais conhecidos, especialmente aquele que ocupa hoje o cargo de prefeito. E aí, se houver segundo turno, aí também essas candidaturas se dividem, né? Muitas vezes. Isso. Vamos buscar um pouco da identificação ideológica entre um partido e outro e começa a briga para saber quem apoia quem. Mas segundo turno é sempre outra história. Vamos falar dos prazos, então, porque quarta-feira os candidatos têm até essa data para fazer as suas convenções. Isso. E aí, depois disso, tem mais um tempo para registrar, né, no terreno. Exato. As convenções acontecem quando os partidos definem quem eles vão indicar enquanto candidatos. Homologaram não só os candidatos a prefeito, mas também os candidatos a vereador. Então, encerra-se esse prazo na quarta. Até o dia 26, esses pré-candidatos podem registrar suas candidaturas junto ao TRE para que, de fato, eles deixem de ser pré-candidatos e se tornem candidatos. E aí depois vai ser dado início ao período de campanha propriamente dito, para então a gente ter as eleições. Então é todo mundo ainda pré-candidato. Pré-candidato. Esse é o termo certo. Isso. E a gente viu nesse final de semana muitas aglomerações, né, Bruno? Nessas convenções, muita gente ali aglomerada, pelo mesmo interior de máscara, do estado, não principalmente foi? No interior, né? Isso. Aqui na capital, a gente sabe que nesse período de pandemia, a gente ainda vive uma pandemia, infelizmente algumas pessoas parece que esqueceram desse detalhe. Muitos candidatos, aqui em Natal pelo menos, fizeram as convenções de maneira virtual. No interior do estado, a gente viu o que a gente viu em todas as outras eleições. Candidatos na rua, carros de som, multidão. E é importante que o eleitor que viu isso preste atenção, porque o candidato que foi para a rua e se dispôs a reunir muita gente, mostra que não está muito preocupado com a saúde pública. Então, vamos ficar ligados para dar atenção e oferecer o voto àquele que, de fato, se preocupa com a sociedade. Já é um primeiro sinal. Boa observação, viu, Bruno? É um sinal importante, porque se você vai gerir a cidade, você tem que estar preocupado com a qualidade de vida do seu cidadão. Se em determinado momento você percebe que essa situação está acontecendo, você reúne um monte de gente na rua, você não está preocupado com a saúde. É verdade. Bruno Araújo, muito obrigada. Sentimos sua falta. Segunda-feira passada foi feriado, não tivemos bora. Quase que a gente lhe chama na sexta-feira. Agradeço a folguinha, mas estamos aqui à disposição nas próximas segundas. Tá, jóia. Então, até a próxima segunda, viu, Bruno? Obrigada. Até lá, Bruno. E a gente vai ficando por aqui, mas amanhã estamos de volta no mesmo horário aqui na tela da Band. Uma boa tarde para você e até amanhã.